Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje nós iremos falar sobre a resolução de sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Na aula passada nós falamos sobre sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, mas o que foi que nós vimos? Vocês aprenderam apenas a montar o sistema, pegar o problema e montar o sistema. E hoje vocês vão aprender a resolver, a encontrar a solução do sistema. Nós vamos utilizar dois métodos de resolução: o método da substituição e o método da adição, que nós vamos ver na segunda parte da aula. Bom, para iniciar, nós vamos pegar um problema que nós vimos na primeira parte da aula, que diz que no estacionamento há 14 veículos entre carros e motos. Há um total de 14 veículos e 48 rodas. E o problema pergunta quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento. Na aula anterior, se você não assistiu, volta na aula anterior que a gente explica direitinho passo a passo para montar o sistema. Mas naquele problema nós vimos que nós chamamos carros e motos de X e de Y. Nós chamamos o número de carros, nós chamamos de X, e o número de motos nós chamamos de Y. E montamos o nosso sistema, que fica da seguinte forma: como eu tenho X carros e Y motos, e num total de 14 veículos, então eu tenho que a soma de X com Y é 14. Como cada carro tem 4 rodas e cada moto tem 2 rodas, então o total de rodas é 48, então eu tenho que 4x mais 2y é igual a 48. Então aqui nós temos o nosso sistema montado. Agora o nosso objetivo aqui é obter a solução, descobrir quantos carros e quantas motos há especificamente neste problema. Aqui, como nós iremos utilizar o método da substituição, eu quero que você observe aos passos que nós vamos utilizar para resolver esse problema. O primeiro passo, eu vou anotar aqui o passo a passo para que você aplique depois em outros problemas. O primeiro passo: como nós estamos falando em substituição, o que isso significa? Nós vamos escolher uma das equações e vamos isolar uma das incógnitas. Veja bem, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então você escolhe uma das equações para isolar uma das incógnitas. Eu vou mostrar como fazer isso. Aí já vou logo adiantando que para facilitar isso daqui, é conveniente que você procure se em alguma das equações o coeficiente do x ou do y é 1. E nessa primeira equação, tanto o coeficiente do x como do y é 1. Aqui eu tenho 1x e 1y. Nessa equação eu tenho 4x e 2y. Então o coeficiente de x aqui é 4 e o coeficiente de y aqui é 2. Então é conveniente a gente escolher para isolar. Facilita na resolução se a gente tiver uma das incógnitas com coeficiente igual a 1. Nesse caso, eu tenho as duas. Então eu vou pegar a primeira equação, que é x mais y igual a 14, e vou isolar o x. Ou seja, eu vou deixar no primeiro membro apenas o x. Então, se x mais y é igual a 14, se eu escrever no primeiro membro apenas o x, eu vou ter que x é igual a 14 menos y. Ou seja, x somado com y dá 14, então significa que x é o mesmo que 14 menos o y. O y passou para o segundo membro aqui, ficou negativo. Então aqui nós temos isolado o x na primeira equação. Esse é o primeiro passo. Agora, nós vamos substituir o x na segunda equação por 14 menos y. Como o valor de x na primeira equação nós
obtivemos 14 menos y. Então aqui na segunda equação eu vou fazer a substituição do x por 14 menos y. Escrevendo aqui a segunda equação, 4x mais 2y igual a 48. Então, onde tem x eu vou tirar o x e escrever 14 menos y. Então, como não é um número só, eu vou escrever o sinal de multiplicar, abrir parênteses e escrever essa expressão, 14 menos y. Fecha o parênteses e repete o restante da equação, mais 2y igual a 48. Agora, nós vamos... Esse 4 aqui ele está multiplicando o 14 e o y. Vamos multiplicar 14 por 4, 56. 4 por menos y, menos 4y. Aí repete o restante da equação, mais 2y igual a 48. Agora nós temos aqui uma equação do primeiro grau na incógnita y. Nós vamos resolver esta equação. Isolando os termos de y no primeiro membro, nós temos menos 4y mais 2y igual a 48 menos 56. Aqui está positivo, vai para o segundo membro negativo, menos 56. Menos 4y mais 2y vai ficar menos 2y igual a 48 menos 56 é igual a menos 8. Então, se menos 2y é igual a menos 8, o que você faz bem aqui agora? Note que o coeficiente do y já aqui, para finalizar a equação, ele está negativo. Então é conveniente que ele fique positivo. Então você multiplica essa equação inteira, nesse caso por menos 1, e esse coeficiente passará a ser positivo. E quando eu multiplico menos 2y por menos 1, eu vou obter 2y. E aqui também eu tenho que multiplicar por menos 1. Menos 8 vezes menos 1 é igual a 8. Então 2y igual a 8. Então aqui a gente resolvendo a equação, nós temos que y será igual a 8 dividido por 2, que vai ser 4. Então assim eu já tenho o valor do y, que no caso é a quantidade de motos. Eu tenho que nesse estacionamento tem 4 motos. E assim já fica fácil saber que o número de carros é 10, porque o total de veículos é 14. Mas vamos finalizar a nossa resolução para obter o valor do x. Então o nosso terceiro passo será substituir o y por 4 na equação, pode ser aqui na primeira equação. Então, no primeiro passo, nós isolamos o x, obtendo a equação x igual a 14 menos y. Então, o nosso terceiro passo será substituir o y por 4 nessa equação. Então, fazendo a substituição do y por 4, nós vamos ter que x é igual a 14 menos 4, ou seja, x é igual a 10. Então assim, nós temos que, nesse estacionamento, o número de carros é 10 e o número de motos é 4. Então escrevemos a resposta do nosso problema. Há 10 carros e 4 motos no estacionamento. Você pode tirar a prova se isso realmente é verdadeiro. É só verificar aqui. 10 carros juntos têm 40 rodas e que 4 motos juntos têm 8 rodas, e 40 mais 8 dá exatamente 48. Então o total de veículos é 14, total de rodas 48. No exemplo 2 da aula anterior, nós vimos um problema que diz que um número tem 6 unidades a mais que o outro e que a soma desses números dá 76. Quais são esses números? Então, nós montando o nosso sistema, como nós sabemos que nós temos dois números cuja soma é 76, eu estou chamando um número de x e o outro de
y. E que um número tem 6 unidades a mais do que o outro. Então, considerando que o número maior é o x, então o x é igual a y mais 6. E assim nós temos o nosso sistema montado. Aqui, esse problema, esse sistema, está muito fácil de ser resolvido utilizando o método da substituição. Porque neste caso, nós temos o x isolado já na segunda equação. Então aquele primeiro passo do problema anterior nem precisa ser trabalhado aqui, porque aqui o x já está isolado na segunda equação. Então, a gente utiliza o método, esse método exatamente porque aqui já facilita a resolução desse problema. Se eu sei que x é igual a y mais 6, então basta agora eu substituir o o x por y mais 6 na primeira equação. Esse será o nosso primeiro passo. Eu vou anotar aqui. Primeiro passo. Como o x já está isolado na segunda equação, eu vou substituir o x por y mais 6 na primeira equação. Então vamos lá. Pegando a equação que é x mais y igual a 76. Como é que fica quando eu fizer a substituição? Então onde tem x eu vou colocar y mais 6. Vai ficar y mais 6, que é o x, mais y, igual a 76. Então, agora, isolando os termos de y na primeira equação, nós vamos ter y mais y igual a 76 menos 6. Está positivo, vou escrever aqui negativo. Y mais y dá 2y. 76 menos 6 é igual a 70. Então y é igual a 70 dividido por 2, que é igual a 35. Então esse é o valor do y. E para encontrar o valor do x, é fácil. É só substituir agora o y por 35 nesta equação. Será o nosso segundo passo. Substituir o y por 35 na segunda equação. Então vamos ter que x vai ser igual a 35. Eu vou escrever a equação, depois eu faço a substituição. Y mais 6, ou seja, x é igual, no lugar do y, 35. Mais 6, ou seja, x é igual a 41. Só para confirmar a resposta, 41 mais 35 dá exatamente 76. E 41 tem 6 unidades a mais do que 35. Então essa é a solução do nosso sistema. Observação: a solução do sistema pode ser representada na forma de par ordenado. Eu tenho dois valores. Então, a solução do sistema é o par ordenado 41 e 35. Veja bem, para representar a solução de um sistema, a gente coloca essa solução final desse modo, na forma de par ordenado, onde o primeiro valor sempre será o valor do x e o segundo valor será o valor do y. No caso do primeiro problema, o par ordenado que representa a solução daquele sistema é o par ordenado 10 e 4. Aqui, 41 e 35.